Fala, coleguinha, vamos para mais uma aulinha. Vamos falar um pouquinho sobre dilatação térmica dos sólidos. Vamos resolver alguns exercícios de dilatação térmica linear. Bom, vamos lá. Primeiro exercício aqui. O enunciado. A imprensa tem noticiado as temperaturas anormalmente altas que vêm ocorrendo no atual verão no hemisfério norte. Assinale a opção que indica a dilatação em centímetros que um trilho de 100 metros sofreria devido a uma variação de temperatura igual a 20 graus Celsius, sabendo que o coeficiente de dilatação térmica do trilho vale alfa igual a 1,2 vezes 10 a menos 5 por graus Celsius. Bom, como de costume, vamos primeiro retirar as informações do nosso enunciado. Vamos lá. O comprimento do trilho. O comprimento do trilho 100 metros. Então, o L0 igual a 100 metros. A temperatura, a variação de temperatura, ΔT, variação de temperatura de 20 graus Celsius. E foi dado o coeficiente de dilatação. Coeficiente de dilatação, o alfa, coeficiente de dilatação linear, coeficiente de dilatação linear da substância que compõe o trilho, 1,2 vezes 10 a menos 5 por graus Celsius a menos 1, que é a unidade de medida. O que é que nós estamos procurando? A variação do comprimento. Tá aí. As informações foram retiradas aí do nosso enunciado. Primeiro, o enunciado está pedindo para resolver isso, determinar a dilatação linear em centímetros. Então, vamos converter. 100 metros. 100 metros é a mesma coisa que cada metro tem 100 centímetros. Tá aí. Então, isso é a mesma coisa que 10.000 centímetros. Está convertido. A gente trabalha aqui com notação científica, fica mais fácil para realizar os cálculos. Então, isso aqui vai ficar 1 vezes 10, 1, 2, 3, 4. 1 vezes 10 elevado a 4 centímetros. A variação de temperatura foi fornecida, 20 graus Celsius, e o coeficiente de dilatação linear também foi fornecido. Esse coeficiente de dilatação linear, ele depende da substância que compõe o material, no caso que compõe o trilho. A nossa formulazinha para dilatação linear. Dilatação linear é igual a L0 vezes o alfa vezes o ΔT. Então, variação do comprimento vai ser igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação linear da substância que compõe o corpo, vezes a variação de temperatura. Então, quando estamos falando de dilatação linear, nós vamos depender dessas três variáveis. Eu dependo do comprimento inicial da barra, no caso do trilho, eu dependo do coeficiente de dilatação linear e eu dependo da variação de temperatura, tá? Eu dependo dessas três variáveis. Vamos resolver o nosso exercício, então, substituindo os valores. Estão aqui, ó, só substituir ΔL, o L0, 100 metros. A resposta do exercício, o exercício pediu para definir isso em centímetros, por isso foi convertido. Comprimento inicial em centímetros, 1 vezes 10 elevado a 4, vezes o alfa, coeficiente de dilatação linear, que depende da substância que compõe o corpo, no caso o trilho, 1,2 vezes 10 a menos 5,
vezes a variação de temperatura. Variação de temperatura de 20 graus Celsius. Eu posso deixar isso também em notação científica, que seria 2 vezes 10 elevado a 1, certo? Ó, vírgula aqui, deslocando essa vírgula para a esquerda, ó, uma casa, 2 vezes 10 elevado a 1, a primeira. Então, 2 vezes 10 elevado a 1. Então, a dilatação linear vai ser igual a 1 vezes 1.2, 1.2. 1.2 vezes 2, 1.2 vezes 2, 2,4. Vezes 10, propriedade de potência de mesma base na multiplicação. Conserva-se a base e somos expoentes. 4 com 1, 5, menos 5, 0. Então aqui para a gente não serve para nada, ficou 10 elevado a 0. Só que 10 elevado a 0 é 1. Portanto, o trilho de 100 metros de comprimento vai dilatar 2,4 centímetros. Está aí a resposta. Mais um exercício resolvido para o canal. Valeu, coleguinha. Aquele abraço.